Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, compartilhe essa mensagem com seus amigos, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as novas mensagens desta série. Deixe o seu like e faça o seu comentário, assim você nos ajudará a divulgar a palavra de Deus. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o terceiro capítulo desta série, sobre a grande tribulação. Então vamos à mensagem de hoje. As 70 semanas de Daniel e o Anticristo. E a base da minha mensagem está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 23 a 24. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Amados, as 70 semanas representam 490 anos, cada semana sendo um período de 7 anos. As 70 semanas são divididas em 3 grupos. Primeiro, 7 semanas com duração de 49 anos, com início em 445 a.C. e estendendo-se até 396 a.C., período em que Jerusalém seria edificada e restaurada da destruição causada pelo Império Babilônico. Em 396 a.C., a cidade foi reconstruída e a profecia se cumpriu. Assim diz a palavra do Senhor. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Amados, o segundo grupo são de 62 semanas, com duração de 434 anos, que vai de 396 a.C. a 33 depois de Cristo, também com profecia já cumprida. O terceiro grupo de uma semana, representando os 7 anos da tribulação que ainda não se cumpriram. Portanto, meus amados irmãos, estamos vivendo o intervalo de contagem entre as 69 semanas e as 70 semanas profetizado por Daniel, pois esta última ocorrerá entre as 2 fases da segunda vinda de Jesus, ou seja, do arrebatamento da igreja à vinda de Jesus Cristo em glória. Somente os salvos em Cristo escaparão desse período tenebroso. Os avisos dos juízos de Deus são prova do seu amor, visando livrar da destruição aqueles que entregam suas vidas a Cristo e obedecem a sua palavra. Amados, a tribulação é dividida em 2 períodos. O primeiro período de 3 anos e meio será a tribulação, enquanto que o segundo período de 3 anos e meio será de grande tribulação. Na primeira divisão, o anticristo será aceito por todos os povos como sendo um bom e grande líder mundial, mas após os 3 anos e meio, ele se mostrará um tirano perverso e perseguidor, tanto dos judeus como das nações que ainda têm como princípio o cristianismo. Assim diz a palavra do Senhor. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E ele firmará. Esse ele é uma alusão ao anticristo, a besta que profere blasfêmias contra Deus, descrita em Apocalipse capítulo 13,
versículo de 1 a 6, um personagem escatológico que dominará após o arrebatamento da igreja. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Essa semana se refere às 70 semanas profetizada por Daniel, que corresponde aos 7 anos da tribulação. Neste tempo, o anticristo fará uma aliança com o povo judeu. Ele oferecerá paz e garantia de segurança contra qualquer ameaça de dominação. Entretanto, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Na metade da semana, no meio da tribulação, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo se mostrará um homem perverso e romperá seu acordo com algumas das nações, incluindo Israel, e fará a abominação da desolação. Isso será alguma coisa horrível e abominável de idolatria que causará espanto. Amados, a maioria dos intérpretes das profecias bíblicas acreditam que Jesus estava se referindo ao anticristo, que vai fazer algo muito parecido ao que Antíoco Epifanes fez. Isso é confirmado pelo fato de que parte do que Daniel profetizou no capítulo 9, versículo 27, não ocorreu em 167 a.C., com Antíoco Epifanes. Antíoco não confirmou uma aliança com Israel por 7 anos. É o anticristo que no final dos tempos vai estabelecer uma aliança com Israel por 7 anos. Na metade vai quebrá-la e fazer algo parecido com a abominação da desolação no templo de Jerusalém. Assim diz a palavra do Senhor. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Amados, esse texto descreve o falso profeta dando ordem para os habitantes da terra fazerem uma imagem a qual muitos serão forçados a se curvarem e a adorá-la. Colocar uma imagem no templo do Deus vivo e verdadeiro em um lugar de adoração para si mesmo é uma abominação espantosa aos olhos de Deus. Amados, aqueles que estiverem vivos durante a tribulação devem permanecerem fiéis até a morte e jamais se curvar e adorar a imagem da besta. Portanto, podemos escapar de tais abominações sendo arrebatados no retorno iminente de Cristo Jesus. Aleluia. Entretanto, Jesus disse: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O anticristo será enviado pelo próprio Satanás. Podemos ver nos livros de Daniel, 2 Tessalonicenses e Apocalipse. Satanás fará sua imitação da Trindade Divina. Assim como há um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele, querendo imitar a Deus, fará sua própria trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Amado, na verdade, ele será um líder mundial muito carismático, um grande orador, muito convincente. Ele vai fazer coisas que nenhum líder mundial já fez antes. Ele vai resolver o conflito do Oriente Médio, vai livrar o mundo temporariamente do terrorismo e será saudado como o maior orador da paz que já viveu. O anticristo vai até mesmo conseguir que as nações judaicas e árabes assinem um tratado de paz que abra o caminho para o tão aguardado terceiro templo.
O anticristo será um super-homem satânico, o mais maligno, cruel e perverso que já viveu em toda a história do mundo. E para concluir, a descrição mais detalhada e completa que temos da tribulação é a que se encontra em Apocalipse capítulo 6 a 18, que abrange a primeira e a segunda parte da tribulação. Esta última parte é referida em Apocalipse e Daniel como 42 meses, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, e 1260 dias. Durante todo o segundo período da grande tribulação, que é de 42 meses, ou 1260 dias, 3 anos e meio, será permitido a besta fazer tudo de acordo com o seu propósito, até que o seu trono seja visitado pelo julgamento de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Finalmente, a ira de Deus atinge o próprio trono do reino da besta, que enegrece seus domínios, causando e aumentando terríveis dores nos seus súditos, os quais não se humilharam, nem se arrependeram, pelo contrário, revoltados, blasfemaram ainda mais contra Deus por causa dos seus juízos. Bem, queridos, nesse tempo do fim precisamos estar vigiando e orando, em plena comunhão com o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, obedecendo o Evangelho do Senhor e andando em santidade. Mas se porventura você ainda não entregou a sua vida para o Salvador, Jesus Cristo, faça hoje mesmo essa decisão, porque amanhã pode ser tarde demais. E se você está afastado da presença do Senhor, arrependa-se de seus pecados. Volte para Jesus, reconcilia-te com Ele agora mesmo e retorne para a casa do Pai. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra. Ó Espírito Santo, revela a cada coração e edifica o Teu povo. Eu oro também por essa pessoa que está arrependida de seus pecados, entregando a sua vida ao Salvador ou reconciliando com Ele. Perdoa seus pecados, salva, cura, liberta, restaura, abençoa e escreve seus nomes no livro da vida, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, agradecemos a todos que participaram desta live. E se Deus nos permitir e Jesus não voltar, participe na próxima sexta-feira do 4º capítulo desta série. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.